Olá pessoal que está acompanhando aqui o estudo do livro Jung, o Mapa da Alma, tudo bem com vocês? Vim dar continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões acerca dos capítulos desse livro que traz para a gente as informações, os conceitos da psicologia analítica. E aproveitando hoje que é feriado, né? Sexta-feira, vim aqui no meu cantinho sagrado, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar sobre hoje, sobre a representação do sagrado para cada um de nós. Hoje nós vamos falar do self, ou si mesmo, se você preferir em português, né? O Jung, ele traz para a gente a informação de que existe um aspecto da nossa totalidade enquanto ser, enquanto psique, e esse aspecto é o próprio self, é o si mesmo. Nós temos uma percepção da vida e de quem nós somos, da nossa realidade, focada no nosso eu, né? A partir do nosso eu, a partir do nosso ego. E aí a gente sempre tem que relembrar um pouquinho os conceitos que o nosso eu, ou o nosso ego, é o centro da nossa consciência, é o que dá pra gente a identidade de quem a gente é, a identificação de que a gente existe. E ele é um complexo central da nossa consciência. Nós sabemos que nós temos outros complexos, mas esses outros complexos geralmente são menos carregados de energia psíquica. E na maioria do tempo é o nosso eu, é o nosso ego que está carregado de mais energia psíquica e dá pra gente a noção de estar aqui, de estar vivo, de ser alguém, de ter um nome, né? Esse eu, ele vai vestir várias máscaras para lidar com a realidade física, para relacionar com as outras pessoas, para interagir com o mundo. E lá do outro lado, no nosso polo que está inconsciente, ou seja, aquilo que está fora da nossa consciência, existe uma contraparte que a gente viu no último vídeo, que é nosso ânimos ou a nossa ânima, que faz a relação com o que é sagrado, que estabelece a relação com o inconsciente coletivo. E esse sagrado, que habita as profundezas da nossa psique, a gente pode chamar ele de self. Então o self, ele é visto de duas maneiras. Ele é visto como o arquétipo ou o centro regulador da psique, da totalidade de todos os campos da psique. É ele que está lá como um maestro, regendo a experiência que a gente está tendo aqui. E ele rege não só o ego, o eu, como todos os complexos, tudo que está dentro do nosso inconsciente pessoal, tudo que está dentro das figuras arquetípicas que se relacionam com o inconsciente coletivo e também a nossa consciência. Então é esse maestro que vai decidir o que é importante para a nossa vida. A gente tem uma ilusão de achar que nós conseguimos escolher ou decidir como vai ser a nossa vida, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai tratar, o que a gente vai experienciar. Só que na verdade quem está fazendo esse movimento é o self. O self seria o que a gente é de verdade. O self é uma parte nossa que ela é anterior ao nosso ego. Quando a gente nasce, nós já temos o nosso self. Nós somos o self. A partir do momento em que a gente sai da barriga da nossa mãe, que a gente está mergulhado nessa inconsciência, nesse self, em que tudo está acontecendo simultaneamente, a gente ainda não tem a consciência, a gente sofre um trauma de se desligar dessa condição. E é esse trauma que vai originar o início ali de um centro da nossa consciência que vai sendo carregado de informações e vai constituir o nosso eu. Mas essa totalidade, essa força que já existia, ela permanece ali, para sempre na nossa vida, né? Então a gente começa a vida se diferenciando desse self, criando um eu e desenvolvendo quem a gente é. E o intuito da nossa existência, depois que esse eu já está estruturado, é retornar a estabelecer uma comunicação com esse self. Estar consciente de que existe mais coisas além do meu eu, no meu campo do inconsciente pessoal, observar os meus complexos, as minhas sombras, ir trazendo as sombras mais para minha superfície, para minha consciência, integrar elas, dar uma função às vezes para elas, ficar em paz com as coisas que a gente não gosta e ir observando que existe
esse maestro, que existe essa regência, que a gente pode observar também como o arquétipo principal da nossa psique. E geralmente essa imagem ela está relacionada com o sagrado, com o divino. Tanto que a gente tem o termo usado para o self, que é a imago Dei, que é a imagem de Deus. Então o self, quando a gente consegue entrar em contato com ele, ou quando a gente tem uma experiência do sagrado, ele pode se manifestar ou se apresentar para a gente como um ser divino, como uma imagem divina. Se a gente for pelo campo da psicologia analítica, a gente pode ver isso como um fenômeno psicológico, né, que é possível observar em todos os povos, em todas as culturas, que existe uma ideia de um ser divino que está regendo a nossa vida. Se a gente for por um campo mais espiritual, a cara do divino, ou a cara de Deus, do meu Deus pessoal, é nosso self. Mas como assim? Que a gente aprende que só existe um Deus, principalmente aqui no Ocidente, né? Mas se a gente perceber, embora exista um Deus, que a gente aprende que existe só um Deus, esse Deus pode se manifestar de diferentes maneiras, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, de acordo com a crença religiosa, espiritual que a pessoa tenha. Então a gente pode entender essa imago Dei, esse self, como o nosso orixá, se você for de uma religião de matriz africana. Você pode compreender esse self como Jesus Cristo, como Deus, como Jeová, como Javé. Você pode compreender esse self como o seu duplo dimensional, se você gostar daquela leitura espiritual que o sincronário das 13 luas traz pra gente, né? Para quem já leu o livro Os Surfistas do Zuvuia, quem gosta muito do sincronário, né? Vai perceber que existe uma versão muito maior de nós mesmos em outro plano, em outra realidade, que na psicologia analítica a gente vai chamar de realidade psíquica, que está no nosso inconsciente, mas que na espiritualidade isso vai chegar para a gente com um nome de um eu maior, ou de um eu superior, ou se você for kardecista, espírita, vai ser o seu espírito. Você já parou para pensar que a gente sempre escuta nessas vertentes religiosas que o espírito, por exemplo, ele faz as escolhas do que ele vai viver e aprender a aprimorar antes de nascer, antes de encarnar aqui na Terra. Então é desse espírito que é anterior à existência do eu, do ego, nessa vida aqui, que vai fazer as escolhas, que vai conduzir a nossa experiência. Mesmo que pareça pra gente, pra esse eu aqui, que são experiências dolorosas, são experiências difíceis, mas são as experiências que o self, ou que o si mesmo, ou que o eu superior, acredita que são importantes para que a gente se desenvolva. Né? São as dores do sofrimento, as dores do crescimento que levam a gente a se desenvolver. Então, quando a gente vê, por exemplo, na mitologia ou na religião, né, porque a gente costuma chamar de mitologia a religião dos outros, né? Mas quando a gente vê nas religiões hinduístas, por exemplo, a gente vê nos Vedas, que são os livros sagrados, como, por exemplo, o Bhagavad Gita, que tem a figura de Krishna e a figura de Arjuna. E Krishna está orientando os passos que Arjuna precisa seguir para vencer uma batalha, para restabelecer o Dharma. O Dharma é a ordem das coisas, aquilo que deve ser, como as coisas devem ser, e conduzir as batalhas da vida. Isso é simbólico. A gente está falando de um ser de origem divina que está regendo a nossa experiência. Né? Ou quando a gente vê no Ramayana, que é a história de Rama, que Vishnu toma a forma de um ser humano e encarna aqui nessa Terra para ter uma experiência. Então a gente está falando de algo pré-existente ao eu, ao ego, e que é essa parte que é considerada divina na espiritualidade e que é o centro regulador da psique, se a gente olhar por uma abordagem analítica, que vai conduzir a nossa vida. Geralmente, quando a gente está livre
de alguma crença espiritual, uma crença não, de uma religião formal, a gente pode abrir a imagem desse Deus, essa imagem do divino, para outras coisas, para outras formas, como a figura de um velho sábio, como a figura de um rei, como uma figura de um anjo, ou dos elementos que a gente já comentou, como um orixá, ou como uma figura de uma mitologia de outras etnias, e pode estabelecer essa relação com o self a partir dessas imagens. Então o self, ele também pode mudar de imagem de acordo com o nosso desenvolvimento, né? O Jung, ele tinha uma prática, depois que ele rompeu os estudos com o Freud, né, ele era colaborador do Freud, e aí ele começou a perceber que existia o inconsciente coletivo, que existiam mais coisas do que o Freud admitia. E o Freud, ele era dogmático. Ele queria que todo mundo seguisse o pensamento dele e que tudo que fosse criado a partir disso confirmasse aquilo que ele estava pensando. Só que o Jung, embora ele gostasse, ele aprendeu e compartilhou, e o Jung já tinha um trabalho antes do Freud, mas eles trabalharam juntos por um tempo, mas ele via que existia mais coisas do que o Freud gostaria de admitir. Então, com a publicação de alguns livros do Jung, em que ele dizia da existência de um inconsciente coletivo que guarda informações de toda a humanidade, de uma imago Dei, de uma imagem do divino, o Freud acabou rompendo os vínculos de amizade e também de trabalho com o Jung. E foi muito interessante, porque a partir disso o Jung estava livre para explorar esse outro campo. Então o Jung ele manteve os seus atendimentos terapêuticos, mas ele se desligou de alguns locais que ele estava trabalhando e mergulhou num processo que ele deu o nome de imaginação ativa. Embora a palavra imaginação tenha um significado meio fantasioso, ele dizia que a realidade psíquica ela é real. Então ele não menosprezava a realidade psíquica em relação à realidade física. Inclusive, ele afirmava que é a realidade psíquica que constrói a realidade física, ou que faz a gente perceber a realidade física de uma determinada maneira. Então nós somos realidade psíquica que está tendo uma experiência física. E é essa realidade psíquica que vai orientar, organizar, ordenar tudo que acontece na nossa vida física. E nesses processos, em que ele chamou de imaginação ativa, ele passou muitos anos escrevendo sem julgar. Porque julgar, escolher, racionalizar é uma função do ego. E o ego é limitado. Ele é muito menor do que os outros conteúdos da psique, do que o inconsciente. A consciência é muito reduzida em relação à nossa totalidade. Então ele deixou livre esse campo para fazer desenhos, para estabelecer diálogos com outras partes dele e para observar como essas figuras iam trazendo reflexões, imagens, diálogos, palavras, e que ao longo do tempo essas próprias representações elas iam também se alterando conforme o Jung ia se desenvolvendo enquanto pessoa. Então nós temos a imagem de Elias, que foi a representação do self de Jung por um tempo, e que depois essa imagem de Elias se transformou em Philemon. E ele tem os desenhos desse ser, como um ser com uma roupa vermelha, uma túnica antiga, com os braços abertos, embaixo desses braços existiam penas como uma asa, carregadas de símbolos místicos, de vários povos, de várias culturas antigas, de elementos da alquimia. E conforme ele ia se desenvolvendo, a imagem de Deus para ele, a imagem desse self, também se desenvolvia. E à medida então que a gente vai se desenvolvendo, essa imagem do divino, ou essa função religiosa, função sagrada ou transcendente, ela pode se deslocar também. Porque na nossa cultura, nós não temos aqui no Ocidente uma cultura muito rica em símbolos. Então as possibilidades elas podem ir se esgotando. Quando a gente dá um passo maior do que uma religião permite, os símbolos ou o emblema, o conjunto de símbolos daquela crença, daquela religião, ela pode não fazer mais sentido para a gente. E a gente às vezes acaba descartando esse conjunto de símbolos
E a função espiritual, a função religiosa, ela passa a ser operada em outros níveis. Então, todas as pessoas têm essa função religiosa, essa função em que a gente deposita a nossa confiança, deposita a nossa esperança, deposita a nossa fé. Se a gente não estiver com um conjunto de símbolos que propiciem a nossa reflexão, o nosso momento de introspecção, de entrar em contato com o que é sagrado para a gente, nós vamos ter uma transferência e colocar outra coisa no lugar. Como, por exemplo, no materialismo científico, não se acredita na existência de Deus, ou não se leva em consideração a importância desses aspectos sagrados ou transcendentais, mas eles não deixam de existir na psique de uma pessoa que se diz um cientista, ou uma pessoa racional, ou um ateu. Muitas vezes essa função religiosa ela passa a ser exercida dentro do campo da ciência. Então existem muitas pessoas que têm a ciência como a sua fé. E acredita na ciência e só consegue enxergar através da ciência. E não consegue enxergar nada que esteja fora da ciência, porque é um processo muito limitado dessa função religiosa, mas que às vezes coisas que poderiam ser observadas, mas que a ciência não tem ainda ferramentas para explicar ou para ser observada através dos parâmetros que a gente tem hoje em dia, a pessoa ela pode acabar ficando como um fundamentalista. Um fundamentalista religioso é aquele que acha que tudo deve ser de acordo com a sua fé ou com a sua crença, né? E não consegue enxergar coisas óbvias que estão ali na frente dele. Do mesmo modo, a gente tem fundamentalistas científicos ou racionais que ignoram a existência de outras coisas que não podem ser explicadas com a ciência, mas têm uma visão limitada. Então, a função da ciência, desse campo racional, ela está operando ou agindo como algo religioso, né? E a ideia é que a gente possa superar a religião, que a gente possa entrar num estado de espiritualidade em que eu não vou projetar mais a figura do divino em uma forma fixa, ou em alguém, ou o campo da fé, da espiritualidade, da religiosidade dentro de uma estrutura formal que já exista e que alguém criou e que veio a partir de alguém que viu algo além do que as outras pessoas estavam vendo, entrou em contato com o seu sagrado e em torno dessa pessoa foi se constituindo uma prática que é rígida e que não atende os padrões psíquicos de outras pessoas. Então, o ideal é que a gente consiga se libertar de alguns dogmas para que a gente possa perceber como é a espiritualidade para a gente. Qual é a imagem do sagrado para mim? Como que eu estabeleço uma conexão com esse sagrado, né? Então, dentro das práticas xamânicas, a gente tem processos de entrar em contato com um campo simbólico muito antigo, arcaico, arquetípico, né, primitivo, num sentido positivo, não primitivo num sentido pejorativo, mas com práticas que vão além da normalidade, além da consciência, além desse ego, que a gente pode experienciar mortes, que são mortes simbólicas, para entrar em contato com algo que está acima da nossa capacidade de conhecimento. E aí a gente tem, então, uma ideia de que esse self, ele pode ser ilimitado, que não existe uma barreira em que a gente encontre o fim dele. E se existe, a gente não pode perceber, não consegue perceber. Mas é possível, entrando em contato com o nosso self e lembrando que o self ele é tanto a totalidade como a imago Dei, o arquétipo ordenador da nossa psique. E entrar em contato com o self é entrar em contato com todas as coisas que permeiam a nossa consciência, que orbitam, melhor dizendo, a nossa consciência, que são as nossas sombras, os nossos complexos. Nós estamos entrando em contato com parte a parte desses elementos da nossa psique, como também tentar encontrar ou estabelecer uma conexão com esse arquétipo que vai tomar uma forma, passa a ser uma figura arquetípica relacionado a essa imagem do divino, para que a gente entenda um pouco melhor o que é que a gente está fazendo aqui.
para que a gente comece a estabelecer um eixo entre esse eu e esse eu maior, esse si mesmo, esse self, que é quem vai decidir o que acontece na nossa vida. Mas nós vamos conversar melhor sobre isso no próximo vídeo, em que nós vamos falar do processo de individuação, que é exatamente esse processo em que eu volto a me conectar com esse si mesmo, com esse self. Tá fácil de entender? Vocês estão gostando? Tá difícil? É complexo? Eu acho bastante complexo. Às vezes eu não tenho certeza se eu estou conseguindo transmitir de uma maneira compreensível, porque a minha maneira de entender e de me expressar, ela não é muito linear. Eu percebo que eu vou dando voltas ali em torno daquilo que eu quero falar. E eu queria saber se para você está sendo compreensível. Você está conseguindo? Manda uma mensagem aqui para mim. Se você tiver uma sugestão de algo que de repente eu possa fazer para melhorar também, eu estou aberto para ouvir o que você tem para me dizer, tá bom? Espero que você desfrute aí mais um pouquinho desse conhecimento, esteja animada ou animado para que a gente dê continuidade e conclua esse processo aí nos próximos vídeos. Um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau!